Fala pra gente, então, os erros de postura frente ao conhecimento. Mais uma vez, né, galera? É importante sempre dizer isso, porque vem sempre um. Ah, mas não é só isso. Tem sempre um que tá com reiterismo, às vezes, de plantão, ou tá querendo discordar de tudo, ou tá querendo achar defeito em tudo. A gente está falando aqui dos principais em relação ao que a gente vê, né? A gente não está querendo taxar que são os únicos, né, galera? Primeiro grande problema de postura frente ao conhecimento, a gente já falou isso várias vezes aqui, Arthur, opinião não é argumento. O cara quer escrever uma tese de doutorado, quer escrever um artigo, quer escrever qualquer coisa e, na verdade, só tem opinião ali, não tem argumento. Opinião é o quê? É aquilo que eu digo com base nas minhas crenças, nos meus valores, na minha visão de mundo. Eu tenho opinião sobre como eu devo educar meu filho. Eu tenho opinião sobre o que deveria ser o Brasil. Eu tenho opinião política. Eu tenho opinião de várias coisas. Outra coisa é só eu ter argumento. O argumento é uma construção lógica. E não é só lógica, mas também persuasiva. Todo argumento existe para persuadir. Não existe argumento sem foco em persuasão. Quando a gente vai argumentar, a gente tem que estar focado em estabelecer uma sequência lógica e um conteúdo lógico que vá auxiliar na persuasão, para que o outro compreenda aquilo que você está falando. Persuasão tem a ver com manipulação, inclusive, tá? Manipulação é o maniqueísmo, é o dolo, é a vontade de enganar, de levar o outro ao erro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você persuadir. Todo artigo, toda tese, toda dissertação, todo TCC, toda palestra, toda live, tudo você tem que persuadir. E aí o que acontece? A pessoa ela deixa de persuadir. Ela não se preocupa, inclusive, em fazer uma construção lógica persuasiva do seu texto. Ela está preocupada com o quê? Opinião. E se a gente pegar, isso está muito forte no mundo acadêmico, né? Muito acadêmico não faz persuasão, não pratica persuasão. Faz o quê? Opinião, opinião, opinião. Dá aula de opinião. Não usa um recurso argumentativo. É opinião do início ao fim. E o pior, não só da opinião do início ao fim, como ainda censura ou ridiculariza ou não tolera quem tem opinião contrária. Então, acontece isso no mundo acadêmico. Tem pessoas assim. E tem pessoas que trabalham numa lógica de argumento. Opinião não é argumento. Tem uma diferença abissal. Opinião é minha crença. Argumento é outra parada. Então esse é o primeiro, né? Mas tem mais, cara. E tá muito relacionado a essa má compreensão no mundo acadêmico entre opinião e argumento, que é o excessivo juízo de valor e o juízo de engenharia. Por exemplo, ele vai escrever sobre encarceramento, e ele vai analisar, por exemplo, superlotação de presídios. E aí, claro que isso é um tema fundamental. Tem um bando de violação de direitos humanos em presídio. O cara pisou lá, ele já tem um monte de violação. Mas aí o cara, ao invés dele mostrar, por exemplo, dados sobre superlotação em presídios, ao invés dele mostrar pesquisas, ao invés dele mostrar outras pessoas que já trabalharam esse tema, o que ele está fazendo? É um absurdo, é certo, é errado, é justo, é injusto, é bonito, é feio. Ele está mais preocupado em adjetivar, que é um recurso para a opinião, do que em descrever e analisar, que é um recurso para a argumentação. A opinião, ela é centrada na adjetivação. E o juízo de valor é, por definição, adjetivação. É justo, é certo, é errado, é bonito, é feio, é melhor, é pior. Se a gente entrar em qualquer discussão aqui, a mais elaborado, a mais simples, a gente em algum momento vai entrar em adjetivações. Por quê? Porque a gente vai entrar na discussão de opinião. Outra coisa é descrição e análise, que é mais própria do argumento. Então, quanto mais juízo de valor você coloca no seu texto, menos crível ele é. Por quê? Porque mais acentuada está a ideia de opinião e menos acentuada está a ideia de argumento. Isso é juízo de valor. E tem juízo de engenharia. O que é o juízo de engenharia? É você querer dizer como o mundo deveria ser, né? Ele tem um tiquinho de adjetivação também. É como o mundo deveria ser. Então, eu vou escrever um artigo sobre como deveria ser o sistema partidário brasileiro. Isso é um bom artigo de opinião. Mas um artigo científico sobre como deveria ser, com base em quê? Na minha opinião, né? Porque eu vou falar que deveria ser de um jeito, você vai falar que deveria ser de outro. O juízo de engenharia, que é você querer dizer como deveria ser algo, ele também é muito complicado, porque a ciência versa sobre o mundo como ele é. Aí depois que eu sei como o mundo é, eu vou defender como o mundo deveria ser. Mas se eu não chego na primeira etapa, que é dizer como o mundo é, como é que eu posso depois dizer como o mundo deveria ser? A minha primeira atitude quando eu vejo um problema, não necessariamente um problema científico, um problema no geral, é entender o problema, para depois resolver o problema. Quando eu confundo essas duas coisas,
eu não consigo resolver o problema, porque eu não consigo nem entender o problema. Digamos assim, o teu artigo, ele vai ajudar na compreensão do problema, na descrição do problema, no mapeamento do problema, depende da sua promessa do artigo. O que você vai defender depois do artigo, aí é com base no que você levantou, no que você identificou, do que você mapeou, na promessa que você pagou. Quando você confunde a fase de descrição, análise, com a fase de propostas e sugestões, quando você não separa claramente isso, as chances são de que você está fazendo mais juízo de engenharia e menos argumentação. E terceira questão aqui desse grande conjunto, né, de postura frente ao conhecimento, terceiro grande erro, gafe, né, é a questão de falta de rigor de abordagens comparativas. As pessoas não sabem comparar, no geral. E eu acho que tem muito a ver com essa questão da opinião. A pessoa só quer opinar, mundo acadêmico, aquele frenesi por opinar sobre tudo. Opina sobre tudo, sobre tudo. Ah, mas eu não sei nada sobre isso, mas vou opinar mesmo assim. E aí a pessoa, quando vai comparar, seja comparar na pesquisa dela, comparar, sei lá, outro país, comparar um grupo controle, comparar, enfim, situações, seja ela fazer comparação com outras pesquisas e outras análises, o rigor comparativo se perde. Tá chovendo de gente comparando maçã com carro no mundo acadêmico. E aí você está comparando coisas que não necessariamente são comparáveis. É aquilo que o Thomas Kuhn ele desenvolveu até muito mais profundamente do que eu estou falando aqui, né? Porque ele desenvolveu isso em 200 e poucas páginas. A incomensurabilidade do conhecimento. Tem certas coisas que são incomensuráveis. Não, né? Entre si e mensuráveis, né? A ideia de incomparáveis, incomensuráveis, a estrutura das revoluções científicas. E muita gente quer comparar coisas que não é comparável. Muita gente quer achar hierarquia em coisas que não tem hierarquia. Muita gente quer achar melhor e pior em coisas que não tem melhor e pior. E na minha suspeita isso se dá porque no mundo acadêmico você tem muito essa coisa de dar opinião e menos construir argumento. Para dar opinião eu tenho que hierarquizar o que é bom e o que é ruim. Para fazer argumento eu vejo, digamos assim, uma tonalidade de cores maior, uma tonalidade, um gradiente maior. Né? A opinião não precisa ver gradiente nenhum. É a minha e acabou.